ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Mendonça, professor de Educação Física de vocês, e estou trazendo mais uma videoaula de Educação Física. Nesta aula a gente continua, a nossa história sobre o atletismo, que é uma história muito longa, muito extensa. Até agora já foram 3 aulas só sobre a história do atletismo, mas é uma história muito importante da gente aprender, né? Bom, na aula passada eu falei sobre o desenvolvimento das provas de atletismo, é o modo como elas foram evoluindo dentro da Olimpíada, né? O atletismo ele surge com as Olimpíadas. Tanto é que na primeira Olimpíada a única prova disputada era o estádio. E nessa época os jogos tinham duração apenas de 2 dias, né? Portanto, a primeira prova das Olimpíadas é uma prova de atletismo. Então, o atletismo surge juntamente com os Jogos Olímpicos. E aí, né, depois, passado algum tempo, foram adicionadas novas provas aos Jogos Olímpicos que passaram a se estender cada vez mais, né? Da primeira à 13ª Olimpíada, somente a corrida de velocidade era praticada, a corrida de estádio. Bom, e aí até a Idade Antiga o atletismo sofreu poucas alterações, né? Quais eram as provas de atletismo? Já falei na última aula, mas volto a repetir, né? As corridas de velocidade ou estádios, os duplos estádios, né, chamados de diaulos, as corridas de resistência, os dólicos, né, o lançamento de disco e o lançamento do dardo, o salto em distância e o pentatlon, né. A mudança mais significativa aconteceu nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, no século 7 a.C., que foi quando as mulheres tiveram sua primeira participação nas Olimpíadas. E aí, passado algum tempo, né, como eu disse para vocês, na antiguidade existiam duas grandes civilizações, que era Roma e a Grécia, né? Num determinado período da história, Roma e Grécia entram em conflito e os romanos vencem esse conflito, passando a exercer domínio sobre os gregos, né? Mas mesmo com esse domínio dos romanos sobre os gregos, os jogos não foram impedidos, os jogos continuavam a acontecer de maneira normal. Porém, em 393 depois de Cristo, com o advento do cristianismo, um imperador romano chamado Teodósio proibiu a realização dos Jogos Olímpicos, galera, porque ele considerava isso uma atividade que não ia de encontro com os ideais cristãos e tal, e aí proibiu as Olimpíadas, né? Além disso, muitas coisas foram proibidas nessa época, né? Muitas formas artísticas, muitas atividades culturais foram proibidas também. Mas, passado muito tempo, surge um movimento chamado Renascimento. O que acontece? As pessoas passam a perceber a importância, né, de algumas atividades físicas, de algumas atividades artísticas, culturais, começam a questionar isso e voltam a realizar essas atividades, né? E depois de muito tempo, depois surge esse movimento chamado Renascimento, a Inglaterra introduz a prática de atletismo nas suas escolas, né? Colocando regras para cada prova, né? E depois disso também um marco muito importante na história do atletismo é em 1896. Lembra que no ano 393 as Olimpíadas foram proibidas? Pois é, elas voltam somente 1500 anos depois. E mais de 1500 anos depois, né, em 1896, acontece a primeira edição da Olimpíada da Era Moderna. E aí, nessa edição, o atletismo também está presente, ou seja, o atletismo é o único esporte, a única modalidade, a única prática a estar presente em todas as Olimpíadas.
E aí, em 1912, é inaugurada a Federação Internacional de Atletismo e ela foi inaugurada por 17 federações de atletismo de 17 nações diferentes. Correto, pessoal? E a partir daí, o atletismo passa a ser padronizado, ele passa a ser praticado da mesma forma no mundo inteiro, né? E aí a Federação de Atletismo Internacional, que inicialmente se chamava Federação Internacional de Atletismo Amador, ela passa a se chamar somente Federação Internacional de Atletismo, abandonando a nomenclatura amador, né, para ter um status mais competitivo, mais sério. E a partir daí o atletismo passa a crescer muito, pessoal. E muito com a ajuda das Olimpíadas também. Mas isso eu deixo para a próxima aula, né? Hoje é sexta-feira, fiz uma aula curtinha para vocês darem uma relaxada. Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando bastante. E é isso, vou deixar uma atividade lá no site também, então faz a atividade, beleza? Tchau, tchau e até a próxima aula.